Muito bem, seja muito bem-vindo. Nossa, hoje foi um dia super quente, hein? Aqui foi um dia super quente, não sei aí. Vamos lá, ó. Primeiro que eu quero dizer que eu não disse isso aí, não. Isso aí de que comer açúcar é igual a fumar maconha, usar cocaína. Eu não disse isso, não. Eu nem disse que estamos aqui pelo teu vício em açúcar. O que eu disse é que eu reconheço a minha dependência química e afetiva no açúcar, né? Causada pelo açúcar, que é uma substância química super sedutora. E sim, é verdade, é verdade. Pelo que eu me lembro, eu disse que muito possivelmente você tenha o mesmo probleminha que eu. Agora, eu não tava. Uma amiga minha perguntou se eu gravei aquela nossa sessão bêbada de doce. Olha, é o seguinte: o doce é o açúcar, tá? É o mesmo que tem na casa da tua mãe, é o mesmíssimo que tem na tua casa. Então, é verdade, é verdade. Embora aquela nossa sessão não tenha acontecido por conta da tua busca para tentar diminuir o seu vício em açúcar e todas as consequências advindas deste vício, bem que poderia ter sido, hein? Eu acabei não trazendo, né, todos os dados. É, mas vamos que eu já vou te dar os dados agora. Eu acho que o máximo que eu tinha te falado são dos dados não extremamente atualizados, porque eu peguei dados de 2021, 2023, e para além disso, existem as subnotificações, né? Eu falei da questão das mortes, o número de mortes causadas no nosso país por conta de abuso de drogas. O uso em si, ele não costuma gerar danos fatais, pelo menos não imediatos, né? Assim como o açúcar, né? Você não vai chegar na casa da pessoa ou receber uma ligação e falar: você lembra do fulano? Aí você já sabe que possivelmente o fulano morreu, porque quando você fala assim, né? Nossa, você lembra do fulano? Geralmente a pessoa vai dizer que morreu. Morreu de doce, morreu de açúcar. Não vai falar isso assim de uma hora para outra, não. Apesar de que, pelos dados aqui que a minha caneta anotou neste papel, se as mortes causadas por drogas gerais, né? Dessas que a gente condena, dessas que a gente fala, ele é drogado, nossa, você viu o filho da fulana? Nossa, tá drogado, tá no caminho do vício, né? Nossa, que pecado, tal. Então, as doenças causadas pelo açúcar maroto, branquinho, docinho, sedutor que você tem na sua casa, o número de mortes é 7 vezes maior. 70 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de adoecimentos, né? Dificilmente é por overdose de açúcar, porque a gente já consome tanto açúcar desde que a gente nasce. Eu ia falar, a gente vai crescendo, né? Mas você já ouviu dizer assim, teu bebê tá chorando, bota a chupeta no açúcar, né? Era melhor não dar a chupeta, era muito melhor não dar açúcar, muito menos chupeta com açúcar. Mas, né, coloca a chupeta no açúcar e dá pro neném que ele para de chorar. E isso é depois para sempre, né? Tá triste, come um doce, tá com raiva, come um doce, tá com vazio existencial, come um doce. Então, é sério, essa questão é muito séria, né? Cerca de 70 mil mortes por ano. Uh, as doenças causadas pelo açúcar, elas são várias, né? Desde doenças cardiovasculares, doenças renais, as pioras, né? As consequências para quem tem diabetes, elas são muito severas, né? Perda de visão, tem que amputar, são muitas internações. Inclusive, eu anotei aqui os valores gastos, né, por conta de adoecimento, de internações. Em relação será que eu anotei certo? Aqui, ó, internações, anotei certo, sim.
São cerca de 140 mil internações no Brasil por ano. 140 mil, bastante, né? Por conta de adoecimentos causados pelo uso do açúcar. E geralmente, quando a gente fala de uso, assim, a gente vai falar de uso e abuso. Tem gente que consegue ser realmente comedido, né? Consome um pouquinho, né? Uma maconha por dia, uma maconhazinha por semana. Ah, açúcar, né? Uma colher de açúcar por dia, uma xicrinha por semana. Agora tem gente que já taca 2 xícaras de uma vez, né? Me dá o meu pudim, me dá o meu sorvete. E não basta ser o sorvete, tem que ser com chantilly, com aquele chocolate derretido. Você sabe fazer aquele chocolate derretido? Que você pinga no sorvete e ele fica durinho na hora? Ai, como que eu adoro aquilo! Nossa, como que eu adoro! Eu sei fazer. Se você quiser a receita, eu te passo a receita um dia. O dia que eu decidi que eu vou parar de ter canal de psicologia, porque vão dizer que aquela psicóloga ali é drogada. Mas, gente, é que a gente não pode ter preconceito, né? Cada um com seus cada qual. A gente é frágil, a gente tem os nossos problemas mesmo, né? Mas aí pode ser que eu vou criar meu canal de receita. Aí eu te ensino a fazer a caldinha. E ensino a fazer chantilly também. Nossa, tem chantilly de tanta coisa gostosa que dá para fazer. Mas então, ó, 140 mil internações. Olha só, 4 bilhões gastos por ano por conta do uso e abuso do açúcar. Quando a gente olha para as drogas, o valor gasto em políticas públicas para a saúde, né? Não, acho que tá errado falar políticas públicas, né? Gasto de um modo geral, né? Desde campanha preventiva até os gastos com internação, né? 1 bilhão. 1 bilhão gasto com as drogas, essas que você condena, essas que você fala, bandidos, tinha que matar todos eles. Esconde o açúcar da tua casa. Já pensou quando a polícia evolutiva descobrir que você compra quantos quilos você compra? 5 quilos por mês de açúcar? Um dia eu vou trazer aqui uma pesquisinha, eu vou fazer uma pesquisinha básica ali no Google para saber por ano, né? Quanto que a gente aumenta de gasto, né? De açúcar, açúcar, toda a família unida, feliz. Mas é isso, é de se espantar, né? Olha só, por mortes por drogas, 10 mil, por açúcar, 70 mil. Gastos por ano com drogas, gastos públicos, né? 1 bilhão. Gastos públicos, gastos por decorrências de adoecimentos por açúcar, 4 bilhões. É muito bizarro. E a gente tem... É importante quando a gente pensa nessa perspectiva evolutiva, né? Nós estamos aqui para crescer, para amadurecer. É importante a gente lembrar que nós estamos numa sociedade muito violenta, muito adoecida. Logo, nós somos também muito violentos conosco e com os demais, porque a gente tem uma dificuldade de conseguir compreender quais são as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades mais viscerais, às vezes, a gente não tem essa compreensão. Quando a gente não entende, por exemplo, né, eu preciso de água, né, todo mundo precisa de água, a gente precisa estar hidratado, e geralmente a gente está mais pro desidratado do que pro hidratado. Isso já é o suficiente para te deixar mal-humorado, desconectado, com pensamentos mais letárgicos, tenha uma qualidade de sono pior, não consiga se concentrar. Ixi, é tanta coisa. Inclusive, gente, vamos tomar uma água, você aceita? Olha só, pega uma aguinha. Ai, que delícia. Geralmente eu tomaria só um golinho, né? Pra ir rápido, né? Que é pra não demorar, não. Mas eu quis te fazer vontade de tomar água. Que maravilha de água. Então, já se hidrata aí, porque você já começa a melhorar de um tanto de coisas. Agora, se a gente sequer consegue perceber que o nosso corpo tá desidratado, então é importante botar água pra dentro, imagina as necessidades mais complexas. Eu fiz lá a gravação, dizendo que eu mandei ver lá na minha droguinha do dia, pedi logo um bolo de cookie, eu peguei a metade do meu amigo, viu? Isso aí eu não menti, não. Eu só não tinha dito que eu comprei o copão da felicidade, mas também não gostei, não comi ele todo. A gente dividiu em 3 o copão.
Cada um comeu um terço, ó, de puro açúcar. Hoje é o quarto dia. Faz 4 dias que eu fiz o uso, quase abuso. Hoje, no fim da tarde, que os meus neurônios voltaram a se conectar para valer, que voltaram a funcionar. Muitas vezes a gente sequer desconfia do impacto daquilo que a gente consome, que a gente bebe, né, que a gente ingere, que seja no formato líquido ou no sólido, do que a gente passa no nosso corpo, das coisas que a gente escuta, das pessoas com quem a gente se relaciona, e tudo interfere. E é importante a gente ter noção disso. Eu realmente eu não faço uso de açúcar no meu cotidiano, porque pelas várias experiências que eu já fiz comigo, eu fico muito alterada. E aí é interessante que quando você para de consumir algo, que você tenha vício, tá? Tem alguma dependência ali. Porque veja, se você parar de consumir cenoura, o que vai acontecer com você se você parar de consumir brócolis por um mês? Você nem consome brócolis, nem come. Come brócolis. Sua mãe não falou que é bom? É bom mesmo, gente. É muito importante comer as coisas verdes, as coisas de todas as cores. Que mais que você poderia não consumir? Laranja. Ah, vou ficar uma semana sem comer laranja. Vou ficar um mês inteiro sem comer frango. Mas você vai comer as outras coisas, né? Você não vai sofrer. Você pode até falar, nossa, um franguinho hoje ia ser gostoso, né? Porque fez um quiabinho aqui, minha mãe é mineira, né? Faz o franguinho, já faz um quiabo, já faz o angole. Então, às vezes, a gente sente falta da coisa ali para dar um chance. Mas você não vai passar mal de falta da coisa. Agora, tira teu cafezinho por uma semana. Aí você observa as reações que você tem. Quando a gente tem um vício, você não consegue tirar a coisa e sair de buenas. Você sente irritação, você sente um tremorzinho. Hoje, até a parte da manhã, eu tava com um tremorzinho ali. Antes de ontem e ontem, eu estava com vontade de comer doce. Eu não tenho vontade de comer doce, porque eu já estou há bastante tempo sem açúcar, né? Mas viciado uma vez, você tem que levar em consideração que pode ser para sempre. Eu compartilho dentro da psicologia que poucas coisas são para sempre. Não importa qual diagnóstico tenham te colocado, em qual caixinha você goste de se inserir, né, para entender melhor como o seu cérebro funciona, praticamente tudo a gente consegue modificar. Mas para a gente modificar, para a gente avançar, a gente tem que se conhecer. Para a gente conseguir entender o que está dentro, é desafiador. Se a gente tem dificuldade de entender o que está fora, que a gente vê, que a gente cheira, que a gente tateia, que a gente... É tão difícil. Imagina dentro. Quem é que vai olhar dentro com você? Teu terapeuta te ajuda até uma certa parte, né? O áudiozinho ali da meditação, ó, aqui no canal tem playlist maravilhosa de meditação. Estamos na 4ª semana, ou de repente, a depender quando você tá vendo esse vídeo aqui, acabou para sempre, já faz muito tempo que que a gente não grava meditação, mas tem a playlist da meditação. Você vai através do áudiozinho da meditação, ela te ajuda a entrar para dentro de você até um certo limite. Tu que tem que ir sozinho. Então, lá para dentro é escuro. Ir desacompanhado torna a coisa mais difícil. É tão desafiador que se quando alguém levanta uma hipótese tão importante como essa, de que, olha, talvez você seja viciado, você seja, o termo bacana que a gente usa é adicto, né? Falar viciado não é muito legal, a pessoa não se sente muito bem com isso. Mas eu prefiro falar assim, tu é um viciado. Se eu estiver falando com alguém, por exemplo, um alcoolista, né? Ele realmente tem adição, ele tem um vício. Eu não vou, imagina, eu não vou tratá-lo desse modo, não vou dizer que ele é viciado. Alguém, né, que tenha dependência química ali com cocaína, com heroína, não importa com o que seja. Eu não vou falar, você é um viciado. Mas com você, por alguma razão, eu me sinto à vontade de falar que tu é viciado em açúcar? Tu gosta de um doce? Eu gosto, porque é provocativo, né? A gente entende que não, né? O filho da vizinha, assim. Aquele bandido lá que a polícia matou, ele sim. Agora eu não. Imagina, açúcar aqui em casa só para as crianças e para os idosos, e para mim e para todo mundo, mas açúcar é coisa do bem, né? Açúcar é pra... Então, tira da sua vida por uma semaninha só para testar se tem vício, tá?
Agora vamos voltar lá, porque a origem da nossa última sessão, na verdade, era para a gente entender quando você pretende, né, sair de um vício. E eu apresentei o conceito de redução de danos, só que eu não aprofundei, né? Na nossa sociedade, não só brasileira, na nossa sociedade ocidental como um todo, predomina a ideia do... Ai, gente, agora eu não vou lembrar o nome. Ai, caramba, né? Ah, não vou lembrar o termo. A ideia do sem uso total, abstinência total, né? Então, as pessoas entendem que quando elas querem sair do vício, basta elas pararem de consumir. É muito recente a ideia, a compreensão de que a dependência química, o vício, ela passa a ser encarada como doença. Isso é muito recente na nossa história. Estamos em 2025, é algo com menos de 100 anos. Eu acho que é algo com 70, 75 anos. Até antes de 1950, não tinha muito isso não, de adoecimento, né? É coisa do demônio, é pecado, é coisa do vagabundo, falta de vergonha na cara. Sempre vai para esse caminho da moral. E quando vai para o caminho da moral, a gente perde. Porque como é que você vai debater? Como é que você vai entender? Como é que você vai aprofundar? É pecado e ponto. Como é que você vai debater o que é pecado, o que não é pecado? O que é de Deus, o que é do diabo? Aí a pessoa já se ferrou, Então, quando a medicina avança, né, os estudos psíquicos avançam e conseguem compreender que tem aí um adoecimento, não é por falta de força de vontade, não é por questão de vergonha na cara. Isso ajuda muito a pessoa a compreender que ela está presa num adoecimento, né? Algumas pessoas não vão gostar disso, porque vai dizer, e fica fácil, né? É só dizer que é doente e por isso não para de fumar maconha. Então, é que assim, isso facilita para você também entender por que você não consegue emagrecer quando você diz, eu vou parar de comer doce, vou parar de comer massas, vou parar... Alguém fez um comentário num vídeo, eu ainda não respondi, né? O problema dela não é açúcar, são as massas. Então, essa ideia do adoecimento, da dependência química e afetiva, né? Ajuda a entender que se você quiser realmente sair dessa, você tem que encarar como um tratamento. É muito duro, eu acabei de citar as pessoas que querem emagrecer, e elas têm um vício muito doido por determinadas comidas, as comidas, né, as que estão aí nas propagandas, né, os McDonald's da vida, a companhia, porque tem um vício ali, tem uma dependência, é muito gostoso, tem um apelo muito, muito grande, tem muito investimento em pesquisa científica, em como convencer o seu cérebro a comer as piores comidas, porque elas são gostosas, porque elas têm a textura boa. Então, quando você entende que é possível que tenha um adoecimento aí, uma dependência química, aí você encara isso de um outro modo, aí você para de se chicotear. Então, se você quer, por exemplo, que foi a nossa sessão de ontem, parar de fumar ou parar de beber, é importante você conhecer a ideia, a proposta da redução de danos. Mesmo que você comece com a estratégia da abstinência total, que é tirar de vez o seu objeto de vício, que é tirar de vez o teu cigarro, que é tirar de vez a tua bebida. Isso funciona também para dependência emocional, né? Pessoas que acabam se relacionando com pessoas tóxicas, com pessoas violentas, com pessoas abusivas, tem aí uma dependência emocional. É a mesma coisa, né? Eu preciso desse tratamento, eu preciso desse relacionamento para sentir que faz sentido. Porque lá atrás, esse relacionamento foi apresentado como sinônimo de amor. Não é sempre isso, tá? Nenhum exemplo que eu der vai servir 100% para tudo. Mas via de regra né? Teve um pai abusivo, teve uma mãe abusiva. E é a tua mãe e teu pai que te pôs na vida e te cuidou. Então, se eles trataram você assim, certamente é porque assim é que se ama, né? Então, esse histórico vai atrás daquilo que traz segurança. Então tem aí uma dependência. Pode ser que você queira tirar e eliminar de vez essas pessoas da sua vida. Então não está errado você olhar para essa estratégia e pensar abstinência total, eu vou para ela. Até aqui não está errado.
O que estaria errado? Errado no sentido de que vai dar errado. A possibilidade de que dê errado é grande. Algumas pessoas vão se dar bem com isso. Em algum momento na vida, se conheceu ou vai conhecer alguém e falar, porque eu decidi que ia parar de fumar e nunca mais fumei. Deu certo. Não teve nenhuma recaída, nunca mais. Tirou e parou. Essas pessoas existem. A maioria das pessoas vai funcionar diferente. A partir do momento que você deu esse passo importante, começa a olhar para as estratégias que são oferecidas na redução de dano, por quê? Pode ser com grandes possibilidades que mais cedo ou mais tarde alguém te dê um cigarrinho para fumar. Não importa que cigarrinho é esse, se é maconha, se é tabaco, se é de alecrim, não importa. Se tem vício, é isso que importa. Se tem vício e se isso é um problema para você, não vamos moralizar, tá? Tem gente que fuma, não vê problema nisso, entende que o cigarro, inclusive, ajuda a diminuir estresse. Se não fosse o cigarro, já tinha matado 3 aí. Então, entende que o próprio uso do cigarro já é redução de danos. A pessoa poderia ter infartado se não fosse a cervejinha. Tudo bem. O importante é você não se esquecer de tentar ver a sua vida como um todo. Sempre é possível avançar, sempre é possível melhorar. Mas vamos lá, você arrancou e tá sem fumar, ou tá sem beber, ou tá sem comer açúcar, nem nada. Em algum momento, esse copinho de cerveja, esse copão da felicidade pode cair nas suas mãos sem você se dar conta da coisa. E se você estiver simplesmente convicto de que agora, porque você está 1 mês sem fumar, há 2 meses sem beber, há 1 ano sem consumir açúcar, agora você está livre, a possibilidade de que você tenha uma recaída mais cedo ou mais tarde é grande. E se você não tiver olhado para essa possibilidade, essa recaída pode meio que te levar para a estaca zero. Então, tenha, através das estratégias da redução de danos, uma lista. Pode ser uma lista mental ou uma lista por escrito. Vai depender do quanto você esteja realmente determinado a sair de vez desse vício, a aumentar o tempo de estar longe desse vício. Faça a lista de quais são as possíveis armadilhas que te levem novamente para o vício. E se você tiver uma recaída, possibilidade grande de ter uma recaída, já faça uma listinha de como retornar. Como a nossa sociedade é moralista, hipócrita, né? Hipócrita, gente, porque quem é moralista demais sempre é hipócrita. Não tem como não ser, não tem como não ser diferente. Aí você recai, aí as pessoas vão dizer que é porque você não teve força de vontade, é porque você não tá com Deus, é porque você não tá indo na igreja, é porque você não tá fazendo sua terapia. E pode ser um pouquinho de tudo isso, mas isso não vai te ajudar se vier como pedras que são tacadas em cima da tua cabeça. Então já faça uma listinha. O que fazer quando tiver recaída? Né? Então eu, por exemplo, de tanto que eu entrei e saí do açúcar tantas vezes, eu já tenho muita clareza. Quando eu como açúcar, eu fico muito agitada, eu tenho dificuldade de dormir, eu fico muito eufórica. É como alguém que tenha bebido álcool mesmo, porque é mais ou menos isso, a reação química é muito parecida no nosso organismo, né? Eu fico muito eufórica, só que depois eu tenho uma ressaca moral. Eu fico mal, eu fico triste, e fora a loucura de querer comer doce, né? Então, eu nem tenho açúcar na minha casa, não tenho nada que tenha açúcar, eu não, né? Essas coisas de bolacha, chocolate, biscoito, até tenho cacauzinho aqui. É 100%, é pura massa de cacau. É amargo, amarguíssimo. Os cafés são amargos, deliciosos, deliciosos. Mas quando eu consumo açúcar, aí eu quero muito açúcar. E a cabeça, ela vai te dar mentiras, né? Porque a mente mente, né? E aí, então, ontem o que eu pensava é, meu Deus, para eu conseguir trabalhar, eu vou precisar comer doce. E tinha uma paçoquinha em cima da geladeira. Ai, meu... Não, da minha geladeira não, que eu falei que na minha casa não tem doce, né? Porque eu não trabalho na minha casa, né? E tinha uma paçoquinha, tinha um potinho de paçoquinha na geladeira, e eu fiquei olhando para aquela paçoquinha, eu passava lá e ela tava lá. E ela dizia assim para mim, eu acho que se você comer uma da paçoquinha, você vai trabalhar melhor. E eu considerei muitas vezes isso como possibilidade. A gente tem as recaídas, a gente vai ter que enfrentar esse período da recaída. E quanto mais conteúdo que você tiver estudado, ouvido,
se nutrido mesmo com informações boas. Quanto mais pessoas você tiver para poder contar, né, como uma rede, tantas recaídas você tiver, mais experiência você vai ter. Então não sofra pelas suas recaídas. Entenda que assim, é uma pena. As nossas recaídas, elas são uma pena, mas elas fazem parte da caminhada. Então se você está determinado a sair do vício, não importa vício de quê. Aqui eu falei coisas, né, de fumar, de beber, de comer, mas pode ser vício de sexo, vício de balada, vício por, como eu falei, né, relacionamentos abusivos. Às vezes pode não ser relacionamento abusivo, mas tem, enfim, aí a coisa vai se complexificando. Mas não importa vício do quê, entenda que é uma jornada. Vai ter recaídas, e as recaídas não significam fracasso. Sabe quando a criança está começando a aprender a andar de bicicleta? Tem aquelas que vão pegar a bicicleta e não vão cair nunca na vida. Inclusive, depois, nos campeonatos mundiais, serão heróis, assim, serão super campeões. Mas a maioria vai cair. Vai pedalar e vai cair. Depois já tá grande, já pedala e vai cair. Pedala tanto tempo, como é que a pessoa vai cair? Vai cair. Vai ter pedregulho, vai ter muita gente na ciclovia, vai se assustar, vai ter uma ventania, vai cair. A gente cai na vida, né? A pessoa tá andando, não tem bicicleta, não tá fazendo nada, caiu de velho. Não, a gente cai, a gente se desequilibra na vida. Faz parte. Às vezes são alguns ajustes que são necessários. Um calçado que botou diferente, um piso que tá diferente. Mas isso é para tudo na vida. Às vezes é uma aprendizagem que ainda não encaixou direito. É um tapa na cara que levou numa discussão e ainda tá meio atordoado e faz a gente se desequilibrar na vida. Isso serve para tudo. A gente tem recaídas para tudo na vida. No vício, para sair do vício, não vai ser diferente. Agora, eu vou fechar novamente com essa ideia do vício, do açúcar e da cafeína, que é um modo de tentar nos sensibilizar, para a gente baixar a bola do moralismo. Como nós vivemos numa sociedade muito desigual e muito violenta, né? Nós temos os aparatos repressivos do Estado, né? Então a polícia está aí. A polícia, ela não é exatamente para nos trazer segurança. Então a polícia vai entrar na favela, vai entrar nos bairros periféricos e vai levar a rapaziada, vai levar a moçada que está fazendo uso de drogas. E nós, nas nossas casas refinadas, nos nossos prédios maravilhosos, a gente vai aplaudir. Mas a gente vai aplaudir porque a polícia passou na rua dos bairros periféricos levando a moçada que usa droga, mas nas coberturas dos apartamentos de classe média alta, a polícia não vai lá fazer o rapa e levar a moçada que tem grana, porque eles vão usar as drogas, droga barata, droga cara, droga das piores espécies, eles vão usar nas coberturas, nos clubes, nos casarões, nas fazendas, nesses lugares, a polícia não vai lá. Então a polícia, ela não tá para prender quem consome droga, ela tá para prender o povo pobre, o povo preto, o povo periférico. Então, pode ser que você não faça uso de nenhuma dessas drogas não legalizadas, né? Então, quando ninguém na família consome, é mais difícil mesmo de entender. Mas você viu os dados que eu compartilhei aqui do açúcar? São muitas mortes, são muitos adoecimentos, são muitos gastos desnecessários. Mas isso se a gente olhar só na perspectiva de que a pessoa morreu, na perspectiva do gasto que não precisaria ter sido feito. Mas dentro destas casas, onde tem as pessoas adoecidas, dentro dessas casas onde alguém perdeu a perna, o pé, tem toda uma família mobilizada e sendo desfacelada, porque agora tem que cuidar de um familiar que perdeu a visão, um familiar que já não anda mais. As famílias vão se desestruturando. Isso leva a infelicidade para os lares. Isso leva a tristeza. Isso leva ainda mais adoecimento. Quando dentro de uma casa uma pessoa precisa ser cuidador, essa pessoa, ela adoece muito. E não é nada incomum que os cuidadores morram antes da pessoa que está acamada. Porque além dela ter que dar conta da vida dele, tem que dar conta da vida do outro, e tem muito estresse, e tem muito desgaste
psíquico, emocional e físico. É muita violência. Então, tenta se sensibilizar um pouquinho. Quando você for colocar o seu pó branco no teu café, fica gostoso. Não somos viciados, não tô te julgando, sou viciada também, sou igual a tu. Mas cada pó branco que você colocar no teu cafezinho, no teu bolo, no teu pão, porque o nosso pão francês de cada dia tem muito açúcar também, tudo tem. Tenta ser mais compassivo, com um pouco mais de compaixão com o próximo, cujo vício tá para além do açúcar e do glúten do cotidiano. É difícil encontrar uma sociedade que não tenha viciados. Os vícios, eles vêm para suprir um espaço de vazio que tem lá dentro. Nós estamos numa sociedade que é muito desconectada, que é muito cheio de vazios. Eu e você não somos diferentes. Eu e você não somos tão diferentes assim do que o seu amigo, do que do seu vizinho super chato, do que, enfim. Então, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Aí é que tá o legal da gente tentar superar os moralismos, porque os moralismos parece que nos distancia. Então, tudo bem se a polícia for lá matar aqueles bandidinhos, né? Porque era maconheiro. A maconha faz menos dano do que o nosso açúcar. É que ela é ilegal, né? Então dá essa impressão de bandidinhos. Mas é uma tristeza a gente ver que nós estamos com gerações crescendo, crianças super novinhas, desenvolvendo diabetes, desenvolvendo colesterol, desenvolvendo miopias altíssimas, porque os adultos super civilizados, não importa muito a origem social, entrega cada vez mais químicos para as crianças e para os adolescentes. Eu poderia dizer que isso é uma bandidagem, filho da puta, safada do caramba. Mas não adianta a gente se xingar desse jeito, porque aí a gente cai no moralismo e aí a gente se perde, porque no moralismo, quem tá certo, quem tá errado, né? Então, te convido para a gente seguir junto.